Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos juntos abrir nossas Bíblias. Por gentileza, livro de livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 11, nós vamos ler alguns poucos versículos. Enquanto os irmãos encontram aí, eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, de poder participar mais uma vez, junto à Igreja do Senhor Jesus, desta santa e gloriosa mesa. Também ao nosso pastor, pelas oportunidades que ele nos dá de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que temos aprendido com os irmãos, com a igreja, com os nossos pastores, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo 11 em diante, diz assim a palavra de Deus: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Agradecer aos nossos pastores também, pastor Davi, Ismael, pastor Alcir, pastor Cláudio, de quem temos aprendido diariamente, irmãos. Eu tenho certeza que quando o Espírito Santo de Deus me fez prestar um pouquinho mais atenção no que eu lia pela manhã e meditava na palavra de Deus, como nós já aprendemos aqui hoje, né? O pastor Marco Paulo já nos ensinou na nossa academia de capacitação de obreiro que faz bem, é importante, é uma disciplina para a nossa vida meditarmos na palavra de Deus, né? Ler as coisas que Deus deixou para nós e remoer. A expressão que está no nosso estudo, se os irmãos participaram aqui, é ruminar, né? Mastigar de novo, comer de novo, ler de novo, né? E seguro que Deus tem algo para a nossa vida nesses versículos que lemos da palavra de Deus. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, os irmãos sabem que é um livro que o escritor já está nos dias mais experientes da sua vida. E quando eu converti, pastor Alcir, eu gostava muito de ler Provérbios, porque Provérbios era um livro, ou é um livro que dá coisas práticas para a gente colocar em ação na vida de crente. Ele te dá dicas práticas muito fácil de aplicar, de fazer na sua vida, na sua caminhada com o Senhor. Já o livro de Eclesiastes, ele está meditando um pouquinho mais nas experiências adquiridas com Deus. E talvez a resposta seja unânime. Quem não gostaria de voltar 20 anos atrás com as experiências que nós temos hoje, não é verdade? Mas a gente adquiriu as experiências, alguns aprendendo com outros, alguns de uma forma, alguns de outros, mas quem aqui já não bateu a cabeça
Quem aqui já não bateu a cabeça numa parede ou numa porta fechada e achando que ali era o lugar da sua bênção, não é verdade? Então, o escritor aos Eclesiastes agora começa a ponderar o que ele viveu, o que ele passou, o que ele teve de experiência e busca trazer, da mesma forma que em Provérbios, conselhos práticos para o crente, conselhos práticos para o leitor. E ele diz, olha, as palavras dos sábios são como aguilhões e pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Esses aguilhões, irmãos, que o escritor menciona aqui são, talvez, não sei se usa isso hoje ainda, o pastor Davi pode, talvez o pastor Davi e o Márcio talvez sejam mais capacitados para falar isso, mas eram varas compridas que tinham algumas pontas de metais e eles usavam aquilo para conduzir o gado, para ensinar o gado por onde caminhar. E as palavras que nós recebemos quando estamos juntos, quando estamos num culto, numa academia de capacitação de obreiro, num CONAD, numa escola bíblica, são instrumentos usados por Deus para nos ajudar, para nos conduzir no bom caminho, para colocar-nos no bom caminho e conservar os nossos pés de tropeçar, de tropeços, de vergonhas, para nossa própria vida, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a igreja do Senhor. São pregos bem fixados, pregos que... A minha casa foi construída no ano de 1999. É uma casa relativamente nova, mas o segundo andar da casa, ele é de madeira. O código permitia assim quando se construiu, talvez já não mais hoje. E existem alguns locais do segundo andar da minha casa que eu piso e eu ouço o ranger dos pregos. E apesar de me perturbar um pouquinho o ranger daqueles pregos, dá vontade de tirar o piso e pregar aquilo e acabar com aquele barulho, mas eu dou graças a Deus por causa dos pregos que estão lá, dos parafusos que estão lá, porque se não estivessem ali, talvez as paredes não estariam no lugar certo. Quando o vento forte vem, aquelas paredes são sustentadas também pelos pregos que foram colocados ali, pelos pregos e parafusos que Deus permitiu penetrarem ali. Às vezes, as palavras que nós recebemos, os ensinamentos que nós recebemos, eles entram como pregos. Tem uns que até chega a dói, fala, ai Jesus, por que está doendo assim? Por que está entrando assim, causando essa dor aqui? É porque são esses pregos que vão firmar a sua casa espiritual quando vier o dia da adversidade. São esses pregos que vão te sustentar quando Deus te levar na posição que o nosso pastor sempre ministra aqui, com muita graça e com muita unção de Deus, jovem. Quando você chegar lá, quando a porta se abrir e você tomar posse daquele office, daquele escritório, daquela posição, são os pregos que Deus, ao longo da sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo, fez penetrar para firmar, para causar firmeza na nossa vida espiritual. Glória ao nome de Jesus. São as palavras que nos foram ensinadas. São os ensinamentos preciosos da escola bíblica dominical. São os ensinamentos preciosos que a gente recebe, às vezes, simplesmente conversando com um companheiro,
com um pastor, com um líder. Às vezes o líder vai lá e pega um, pega outro e dá um puxãozinho de orelha. Quem já não levou um puxãozinho de orelha aqui do líder, do pastor? Né? E a gente aprende que o caráter, o nosso caráter, ele é provado quando a gente é repreendido, quando o pastor nos corrige, quando o líder nos corrige, quando as ideias divergem. Aí o nosso caráter é provado. Aprendi uma hoje, submissão. Submissão não é você manda em mim e eu te obedeço. Não é isso. Nós aprendemos isso hoje. Nós estamos debaixo da mesma missão. Quando nós somos repreendidos, quando o pastor chama, quando o líder chama, quando alguém te convida a conhecer um pouquinho mais a Deus, da palavra de Deus, através de uma admoestação, de uma correção, ele só está ajustando a sua direção, porque nós temos uma missão. Deus estabeleceu para nós uma missão, e é dentro dessa missão que nós vamos trabalhar. E às vezes, se Deus vê que a gente talvez está deixando de cumprir a missão, Ele vai enviar alguém para falar com você. Ele vai enviar alguém para falar comigo. Ele vai enviar alguém para chamar a nossa atenção. Glória ao nome de Jesus. Essas são as palavras dos sábios. Mas essas palavras, irmãos, não são palavras ricas em filosofias, não são palavras ricas em ensinamentos mundanos, não são palavras ricas em conhecimento científico, não. São palavras, segundo a própria palavra de Deus nos ensina, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, com um propósito, com um resultado final em mente. Essas são as palavras que o sábio usa. Elas são palavras que são dadas pelo único pastor, o autor escreve. Pelo único pastor. Asaf, no Salmo 80, e o versículo 1, ele diz: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Ele nos conduz como um pastor, irmãos. Ele nos conduz com todo o cuidado, com todo o zelo do pastor. O Senhor Jesus nos conduz desta forma, nos ensinando com a sua palavra, nos abençoando, nos fazendo crescer com as palavras que nós recebemos, o alimento que nós recebemos dia após dia. O apóstolo Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glória ao nome de Jesus. São essas as palavras que marcam a nossa vida. São essas as palavras que servem como os pregos que dão sustentação. São essas as palavras que servem como os aguilhões que nos colocam de volta para o caminho certo, para o caminho de bênção, para o caminho da verdade, para o caminho da vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a gente já tem caminhado um pouquinho no serviço ao Senhor e às vezes quando o pastor se coloca, o líder se coloca à disposição de Deus para ajudar alguém,
Às vezes a pessoa fica igual realmente um gado mesmo. Ou uma ovelha, ou um bovino. Fica bravo, irmãos. Vai para cima. Quer dar umas chacoalhadas, umas batidas. E o pastor sempre ensina, ele fala, olha, se ela está assim muito ansiosa, muito inquieta, é porque às vezes a ovelha está com medo, às vezes é porque a ovelha está machucada, é porque às vezes a ovelha tem um carrapichozinho que está incomodando ela, você não vê, mas está lá e toda vez que ela se mexe, aquele negócio vem e machuca e causa dor. Vai com cuidado, vai com carinho, vai com amor, que você vai trazer aquele animal, aquela ovelha, à restauração. Você vai restaurar a vida dela, você vai ajudá-la a se recompor e a estar de pé novamente. E, às vezes, irmãos, as circunstâncias são tão adversas, mas tão adversas, que a gente fica até com medo de encostar a mão. Aonde pegar, vai machucar mais. Vai machucar mais. Mas existe um antídoto, existe um remédio para essas circunstâncias. É a palavra de Deus. São os ensinamentos da palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É o ensinamento da escola bíblica dominical. É a ministração daquele pastor que cavuca as profundezas da palavra de Deus, aquele pastor que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai lá e traz uma revelação da palavra de Deus que vem e acerta certinho naquele machucado, naquela chaga que está exposta. E a palavra de Deus vem como um bálsamo, vem trazendo cura, vem trazendo restauração. Glória ao nome de Jesus, mas isso não é inteligência do homem, isso não é fabricado pelo homem, não, isso é fabricado pelo nosso pastor, o pastor que conduz esse rebanho, o nosso Jesus, o nosso Senhor. Ele tem um objetivo, ele tem um lugar que ele quer chegar, ele tem ele tem um alvo na sua vida, ele tem um local que ele quer te levar para a glória do nome de Jesus. Um local de pastos verdes, de águas tranquilas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Os que crestes. Quando Deus, através do seu Espírito, inspira o coração do pastor, do obreiro, do líder, da irmã, com uma palavra que vem trazer consolo, que vem trazer remédio para a sua, para a minha vida. Aquele que ouve e crê, abraça aquela palavra, segura aquela palavra. Tem uns que fazem assim, eu já vi isso, irmão, já vi isso, você já deve ter visto isso também. O pastor está pregando, alguém está pregando, ele vem, pega a palavra assim e fala, opa, aqui está aqui. Essa eu peguei. Até chega a ser engraçado, mas pela fé, irmãos, ele pegou aquilo, ele recebeu aquilo, ele guardou aquilo. É uma semente preciosa. Essa semente vai produzir fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Paulo diz, se você crê aqui, meu irmão, se você receber a verdadeira, genuína palavra de Deus, você vai ser abençoado. Ela vai surtir efeito na sua vida. Ela vai surtir efeito na sua vida para a glória do nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Paulo, quando ele está
trazendo instruções a respeito deste ato que nós viemos aqui celebrar, da Santa Ceia. Ele começa dizendo, onde a gente sempre lê, irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Inspiração de Deus, ato de Deus, coisa do céu para você e para mim, coisa do céu para a sua igreja. Aí ele vai descrevendo o ato da Santa Ceia. Ele diz, olha, eu recebi do Senhor, entreguei para vocês que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele procedeu assim, ele pegou o pão, partiu, deu graça e disse, tomai desse pão, comei dele, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice, deu graça e disse, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. E ele descreve a Santa Ceia para nós. E ele diz, olha, todas as vezes que você comer deste pão e beber deste cálice, você anuncia a minha morte até que eu venha. Só que depois ele segue um pouquinho adiante, ele fala, olha, cada irmão, cada irmã, olha o seu coração. Olha aí como está o seu coração. Olha como o Espírito Santo de Deus te ajuda a olhar para os erros, para as imperfeições e coloca-nos diante deste espelho. E a gente compara como nós estamos vivendo, como nós estamos fazendo e o espelho que Deus nos deu. E aí a gente vê cabelo fora do lugar, a gravata, o nó mal feito. Eu não estou dizendo fisicamente, os senhores e as senhoras estão entendendo, não é verdade? A gente começa a olhar para esse espelho e fala, puxa, eu podia ter arrumado melhor o meu cabelo para vir para a casa de Deus. Eu podia ter tirado os pelinhos que ficam crescendo aqui na minha ouvido. Eu podia ter passado a minha roupa melhor. Eu podia ter feito algo melhor para estar aqui neste dia, para celebrar a Santa Ceia do Senhor, para poder celebrar mais uma vez esse memorial que anuncia, que grita ao mundo que o meu Jesus está vivo e que ele vai voltar e que eu tenho uma promessa celestial no meu Senhor e que eu vou morar no céu, e que essa promessa não vai cair por terra, mesmo que a economia caia, mesmo que a política falhe, mesmo que os governos entrem em colapso, essa promessa jamais deixará a igreja esperando em vão. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele voltará, porque Ele vai vir. Glória ao nome de Jesus. E interessante que o mesmo escritor, ele fala que não há nada de novo debaixo do sol, tudo que já foi tornará a ser. E nós estamos aqui em pleno ano 2022, pastor Davi Moreno. E a gente olha para a palavra de Deus, quando inaugurou a igreja. E aí o pessoal começou a pregar, os nossos irmãos começaram a pregar. Atos, capítulo 2. Lá no versículo 14, o nosso irmão Pedro, que era meio apatralhado, né? Ele metia os pés pelas mãos em muita coisa. Eu consigo relacionar muito com esse irmão. E ele, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, ele fala daquilo que o Espírito lhe inspirou.
Ele não estava fazendo um discurso de venda de automóvel, um discurso de venda de condomínio na praia. Ele não estava fazendo um discurso todo com estratégia de marketing. Não, ele estava falando do que o Espírito lhe havia inspirado. E depois de ouvir aquelas palavras, aqueles que ouviram o discurso de Pedro, olha só o que eles perguntam para Pedro, lá no versículo 17 do capítulo 2. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? 37, desculpa. A seguir, irmãos. Acabando a pregação, o pastor Davi vai orar por mim e ver se cura. Que faremos? Depois de ouvir uma mensagem dessa, depois de ouvir instruções como essas, o que nós vamos fazer? E Pedro, com muita propriedade, dessa vez cheio do Espírito Santo, não tem como errar. Não tem como errar. Cheio do Espírito Santo, não tem como errar. Ele vira para aqueles homens e disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Quando Deus manda palavra para a igreja, quando Deus manda instruções para a igreja, não existe nenhum outro objetivo no coração de Deus, senão colocar os crentes de volta no caminho certo, debaixo a submissão. Vamos nos corrigir e colocar-nos de volta no caminho que leva ao cumprimento da missão. Ele quer que nós nos arrependamos, Ele quer que nós entendamos que estamos fora do plano, da vontade, dos planos mais nobres, dos caminhos mais altos que Ele mesmo estabeleceu para você e para mim. E Ele dá um chacoalhãozinho, Ele dá uma batidinha assim, para a gente poder voltar para o caminho certo, porque daqui a alguns dias nós estaremos aqui novamente, e esse ato é santo, esse ato é sublime, esse ato é plano de Deus, esse ato anuncia: Jesus Cristo está voltando. Glória ao nome de Jesus. Pastor, posso pedir a igreja para ficar de pé? Por favor, irmão, vamos estar de pé. Sabe, irmãos, logo que eu nasci, meu pai e minha mãe se separaram. E eu vim conhecer meu pai de verdade aos 9, 10 anos de idade. E aos 11 anos, minha mãe partiu para a eternidade e eu fui morar com meu pai. E eu acho que por medo de perder os filhos, ela sempre pintou uma imagem do pai que não era realmente o que ele era. E quando eu fui morar com ele, não demorou muito tempo para entender que o que ele queria era o nosso bem. Quando ele corrigia, era de coração, porque ele queria o nosso bem. Quando ele não nos permitia fazer algumas coisas, a gente não ficava feliz porque a gente queria fazer o que a gente queria fazer, mas a gente entendia que o pai às vezes colocava proibições ou limites, porque ele tinha o nosso melhor interesse no coração dele. E isso tornava o relacionamento tão mais melhor, tão mais agradável, porque quando o limite chegava, era imposto, a proibição vinha, a correção vinha,
a gente até ficava assim, eu tenho que fazer o meu papel, né? Eu vou reclamar, eu vou resmungar e tudo, né? Mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está fazendo isso porque Ele me ama. E que Ele jamais ousaria fazer nada para causar dano na minha vida. Sabe? É com esse exemplo, é com esse tipo de relacionamento que o Senhor olha para nós. Que o Senhor olha para você, para mim, meu querido irmão, para essa igreja, para esse ministério. Ele não tem o objetivo de te machucar, de te maltratar. O objetivo dele é te trazer para mais perto. O objetivo dele é fazer você desfrutar das bênçãos que ele tem para você e para mim. O objetivo dele é desfrutar da comunhão que Ele tem para nós, para a glória do nome dEle. Jesus quer ver você mais perto. O Senhor quer ver você mais perto. O Espírito Santo de Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Hoje é dia de Santa Ceia. Já já nós vamos participar do pão e do cálice. Talvez o Espírito Santo de Deus tenha dito para você: hoje você não pode. Hoje você não pode. Até nisso Ele quer o seu bem. Porque Paulo disse lá: porque aqueles estão comendo indignamente, está causando com que alguns fiquem aí dormentes, alguns estão com um problema mais sério. Então até nisso, até nesse limite, Ele tem o seu bem no seu coração. Olha, quando eu estava meditando e quando o Espírito Santo de Deus estava ministrando ao meu coração, Deus foi bem claro comigo. E esse é o convite que eu faço para você aqui diante do nosso pastor, e já passo o microfone para ele. Jesus quer você mais perto. O Espírito Santo de Deus quer você mais perto. Será que você quer estar mais perto dele? Se você quer topar esse desafio de hoje dar um passo para mais perto de Deus, sai do seu lugar e vem aqui. O pastor vai, quem sabe o pastor vai orar ou designar alguém para orar, não sei. A direção do culto está com ele. Mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, em nome de Jesus. Porque o céu está aqui esta noite. O Senhor que falou ao nosso coração está aqui, contemplando o que nós estamos fazendo, para a glória do nome de Jesus. Ele quer estar mais perto de você, mas Ele quer que você esteja mais perto dEle, em nome de Jesus. Quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir. Eu senti eu sei que foi ruim. Ainda dá tempo para você vir aqui. Você que precisa chegar mais perto. Deus está aqui. Aleluia. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai celestial, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nós sentimos que o Senhor fez um chamado aqui nesta noite. E o Senhor sempre chama para estar mais perto dEle. Aleluia. O Senhor quer que nós tenhamos mais comunhão, mais intimidade, Senhor. O Teu chamado é bom, o Teu chamado é excelente. O Teu chamado traz vida, o Teu chamado traz renovo, o Teu chamado traz esperança, o Teu chamado traz mudança, o Teu chamado traz restauração. Ora cai sumeandenemia, sudei guiara masude candarabashéria. Senhor amado, e aqui, Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, estão, Senhor, aqui Tuas filhas, Teus filhos, Senhor, que se moveram, que saíram dos seus lugares, Senhor, e que não estão diante da presença de homens, mas estão diante da presença de Deus. Oh, meu Deus, toca, Senhor, no coração, na alma, toca, Senhor, nesta noite, meu Deus e meu Pai. E quando o Teu filho e a Tua filha, Senhor, sair deste lugar nesta noite, a Tua presença, Senhor, vai com ele. A Tua presença vai com ela. A Tua presença, Senhor, estará com ele, estará com ela. Quando chegar em casa, Senhor, à noite, quando dormir, quando se levantar pela madrugada, quando se levantar pela manhã, quando voltar aqui amanhã, a Tua presença, Senhor, estará, porque a Tua presença é doce. A Tua presença, Senhor, é especial. Oh, nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Faz a obra, Senhor, nesta noite. Opera o milagre, opera a maravilha, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga uma vez. Uma vez. Outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Glória a Jesus. Quantos podem glorificar a Deus?